Parabéns a todas as queridas mamães aqui presentes. Deus abençoe as vossas vidas de uma forma especial e gloriosa. Abra sua Bíblia, por favor. Hoje, no Dia das Mães, temos duas crianças para apresentar. De mães diferentes. Podia ser gêmeos, né? Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Isaías, capítulo 49, versículo de número 15. Todos acharam? Isaías, capítulo 49, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai querido, estamos aqui diante de Ti, Senhor, nesta noite, noite de gratidão pela vida de cada mãe aqui presente, noite de gratidão pelas famílias que Tu tem constituído, Senhor, aqui neste lugar. E nós Te pedimos que Tu venhas falar neste tempo que temos, a cada um de nós, as nossas famílias aqui reunidas. Teu Espírito fale aquilo que nós não conseguiremos transmitir através de palavras, que o Senhor possa sondar os corações, despertar, abençoar de uma forma poderosa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Sente glorificando o nome do Senhor, sente adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Irmãos, este texto que nós lemos é um texto muito conhecido na Bíblia. Ele está falando aqui, o contexto deste versículo, da forma como Deus ele volta-se para Israel, quando Israel, mais uma vez, dá as costas para o Senhor. Israel pratica algo errado, desobedece a Deus, e diz a Bíblia que o Senhor pune Israel pela sua desobediência, mas o nosso Deus, como é um Deus misericordioso, o nosso Deus, ele se volta para Israel, perdoa Israel e quer novamente voltar àquele relacionamento que tinha outrora com o povo de Israel. E ele está dizendo isso nas suas palavras, e diz o texto, então, que Israel vai dizer o seguinte: o Senhor esqueceu de nós. O Senhor já não se lembra mais de nós, o Senhor não quer mais nada conosco. E aí, nesta relação de conversa de Deus com o povo de Israel e o clamor de Israel, Deus ele vai dizer o seguinte: pode uma mãe esquecer-se de um filho que amamenta? Pode uma mãe esquecer que não se compadeça desta criança? E se nós olharmos aos olhos naturais, uma mãe esquecer do filho que amamenta é algo quase impossível, é verdade? E Deus está dizendo assim, olha, ainda que ela se esqueça, todavia eu não me esquecerei de ti. Deus ele está indo para uma figura da mãe para expressar o seu carinho, o seu amor, a sua misericórdia para com os seus filhos, para com aqueles que ele tinha gerado, para aqueles com que ele tinha criado. Isso aqui é muito importante, irmãos, para nos revelar e nos mostrar o quanto é importante o papel da mãe, o quanto é importante estas funções que a mãe exerce, né, dentro do lar, em relação até ao próprio pai, em relação até às famílias que ali compõem, né, dentro do lar. E aí eu queria levar os irmãos a entender os propósitos de Deus para com a mulher. Lá em Gênesis, no capítulo de número 1, versículo de número 22,
aliás, Gênesis capítulo 1, versículo de número 28, e Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 16, nós vamos perceber as missões que Deus deu para a mulher. As missões que Deus deu para cada mulher. Primeiro ele está falando sobre a criação, está falando o que ele fez no primeiro, no segundo, no sexto dia. Aqui no versículo de número 27, ele vai dizer assim: Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Diz a Bíblia que criou a sua imagem. E o versículo de número 28 vai dizer o seguinte: Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e dominem-a. Tenham domínio sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Então, a primeira missão que Deus deu, não somente aqui, nós vemos que não somente a mulher, mas também ao homem, é que eles fossem fecundos, que eles gerassem, que eles se multiplicassem sobre a terra. E esta é uma missão que não nos cabe uma opção, como servos de Deus. É uma missão dada pelo Senhor ao homem e à mulher, assim que eles casam. Nós vivemos hoje numa geração e numa sociedade, né, que esta palavra de hoje aqui é algo absurdo. Né? É algo absurdo, porque primeiro os meus desejos. Primeiro são as minhas vontades. Primeiro é o que eu acho que deve ser. Mas nós estamos vendo aqui qual é o desejo de Deus. Se nós vamos obedecer ou não, já é uma função nossa. Mas a ordem de Deus, ou o desejo de Deus, para com o homem e com a mulher, é que eles gerem. Essa é a primeira missão. A segunda é que dominem. Está lá no versículo de número 28. Dominem, que todos os animais se sujeitem. Naquela época, né, não existia homens e mulheres, então ele falou assim: ó, eu estou dando para vocês dois o poder de domínio. E isso aqui é muito importante, irmãos, porque infelizmente, dentro do lar, muitas mães estão perdendo o poder de domínio. Deus não deu domínio só para o homem, não. Deus deu domínio para a mulher também. Deus não deu só autoridade para o homem. Deus deu autoridade para a mulher também. E esta questão da autoridade, ela é muito importante dentro do lar, porque filho, quando não compreende o que é o poder da autoridade, ele paga preço do lado de fora de casa. Quando ele não aprende o que é submissão, sujeição, né? Quando ele não aprende o que é hierarquia, né? Aí, quando vai para fora, paga um preço maior, porque não quer se submeter, não quer se sujeitar. E esse é o terceiro ponto, porque no capítulo de número 3, versículo de número 16 de Gênesis, Deus está dizendo assim: logo após o pecado, né? Logo após o pecado, a mulher havia pecado, o homem havia pecado, desobedecendo, né, contra Deus. Aí Deus vai dizer assim, ó: multiplicarei, vamos dizer aqui a mulher, né? Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o seu marido, e ele o governará. E ali está, e ele te dominará. Existe, irmãos, uma relação de domínios estabelecido por Deus e precisa ser respeitado isso. Quando nós furamos aquilo que Deus estabelece, a sociedade toda sofre. Por mais difícil que seja hoje nós vivemos, né, em um tempo em que muito daquilo que a Bíblia está dizendo, e tanto que estão querendo fazer uma reforma da Bíblia. Estão querendo fazer uma atualização da Bíblia, porque a Bíblia está meio que fora do contexto da sociedade de hoje. Não é a sociedade que está fora do contexto da Bíblia.
É a Bíblia que está fora do contexto da sociedade hoje. E aí precisa se mexer na Bíblia. Mas eu louvo a Deus que existe uma igreja que ainda continua obedecendo a esta palavra aqui. Ainda está sujeita a esta palavra aqui. E quando assim fazemos, Deus abençoa a família. Deus abençoa a família. Sair fora daquilo que Deus estabeleceu é prejuízo. E nós vamos ver isso aqui, irmãos. É prejuízo para a família, é prejuízo para os filhos, é prejuízo para a sociedade que está à nossa volta. Nós somos aquilo que nós aprendemos. O nosso lar através de repetições e insistência dos nossos pais. Por que nós não estamos querendo ter filhos hoje? Porque dá trabalho, e dá trabalho mesmo. Filho não é fácil, não. Filho tem que falar 20 vezes com ele, mesmo assim, às vezes, ele não aprende. Não é dessa maneira, não pode meter a mão, tem que ser com garfo. Não faça isso, ele faz. Dá trabalho, irmãos. Mas é uma ordem estabelecida pelo Senhor. E nós precisamos entender. Eu não estou entrando nem na questão aqui de quantos filhos. Vou nem entrar nessa questão aqui, né? Até porque, naquela época, a terra ainda estava vazia. Então, acredito que o Senhor falou, multiplique aqui por causa desse contexto aí, né? Agora não dá para ter também, fazer um time de futebol. Mas não é por isso também que nós não vamos seguir aquilo que foi estabelecido. A multiplicação, ela não é algo que se multiplica por 10. Por um também se multiplica. É verdade? É a multiplicação também. E todo casal, ele precisa ter esse entendimento antes de casar. Precisa ter essa conversa. Precisa entender esses princípios aqui. Porque a maior guerra hoje é essa. O marido quer, a esposa não. A esposa quer, o marido não. Não, está cedo ainda, não quero nem pensar nisso. Vai me atrapalhar de viajar. Vai me atrapalhar disso, aquilo. Vai falar com Jesus. Vai falar com o Senhor. Se não quer ter filho, não case. Não case. Porque se casar, precisa entrar dentro daquilo que a palavra está orientando. Todos os papéis dentro de casa são importantíssimos. Tanto do pai como da mãe. Tanto do pai como da mãe, como dos filhos, lógico. Porque se o pai não cumprir com o seu papel, se a mãe não cumprir com o seu papel, isso vira uma bola de neve, irmãos. Os filhos crescem deturpados emocionalmente, destruídos emocionalmente. Se nós analisarmos bem isso tudo aqui, o maior das missões dada por Deus é o gerar, embora tudo é importante. E eu creio, irmãos, que há vou falar numa linguagem humana aqui, há uma frustração em Deus, em determinados tipos de casais que tomaram essa decisão. Existem sim casais que não podem gerar por conta de algum problema de saúde, né? E existe aqueles que Deus não quer que gere. A Bíblia, nós temos vários exemplos sobre isso. É outra história. Mas está tudo funcionando, está tudo direitinho, está tudo no ponto. Deus fez, está tudo tranquilinho. Vamos botar um negócio para funcionar, irmão. Deixa funcionar. Vamos ganhar almas e vamos fazer alma, como disse o irmão aqui. Né? Zé Carlos, né? Vamos ganhar almas e vamos fazer almas. Vamos ganhar almas e vamos fazer almas. É. Lógico que as coisas têm que ser feitas. E não tem esse negócio de recurso, não, irmãos. Porque uma Conceição aqui do outro lado teve 12 filhos. Eu preciso ter uma condição boa. Existem pessoas que, com condições difíceis. Deus, se Ele liberou a palavra, Ele vai dar condição para você cuidar. Ele vai enviar outras pessoas, Ele vai fazer alguma coisa, Ele vai abrir uma porta, Ele vai fazer o que tiver de fazer. Você precisa só acreditar. Se você ficar olhando para o que, né, a nossa sociedade totalmente deturpada quer ensinar,
Aí você vai acreditar no que a sociedade diz. Mas eu ainda prefiro acreditar na palavra de Deus. Davi disse, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. E nem a sua descendência mendigar um pão. Não vai faltar recurso se você obedecer aquilo que Deus está falando. Há uma frustração. Então gerar é um ato de obediência e de submissão à vontade de Deus. E eu louvo a Deus pela vida de todas as mães que entenderam aqui esse propósito. Você pode aplaudir a Deus pela vida das mães que estão aqui nesta noite? Se eu fosse perguntar para elas, é fácil? Não é. É difícil na hora da gestação, é difícil na hora do parto, para quem vai para o normal, né? Quem vai para o normal, e para quem vai para a cesárea também. Os dois é difícil, né? Então, é difícil na hora do amamentar, tem todo um processo nisso aí. É difícil na hora de sair da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude. A gente pensa que uma hora vai melhorar, mas o negócio começa a se estreitar mais ainda. Ainda tem esse ditado, né? O filho criado, trabalho dobrado. Mas é bênção de Deus. Filho é herança do Senhor. É herança do Senhor. Dá trabalho, mas vale a pena. E quando nós seguimos o rito, o problema é que a gente quer criar da nossa forma. O problema é que a gente quer criar do nosso jeito. O problema é que nós queremos criar da nossa maneira. E aí, não servimos às vezes nem como exemplo para os nossos filhos. Se os nossos filhos os seguimos como exemplo, a situação fica pior ainda. E o papel da mulher na criação, irmãos, dos filhos, ela é de fundamental importância. Escuta aqui, mamãe que está aqui presente. É de fundamental importância. Desde a gestação até os seus primeiros anos de vida, a sua fase infantil, a sua presença, e não é presença só quantitativa, né? Mas eu estou falando de presença qualitativa, com qualidade na vida dos seus filhos, para que possam crescer emocionalmente. E eu louvo a Deus, irmãos, porque nós ainda temos um adendo aqui, nós cristãos, temos o lado espiritual que nos ajuda muito nessa área. Né? Nos ajuda. Mas o espiritual não é o suficiente. Temos que criar os nossos filhos emocionalmente, com equilíbrio. Eu sempre falo isso na igreja. Quer ver os seus filhos crescendo emocionalmente bem? Trate bem a sua esposa. Trate bem o seu marido. Deixe os seus filhos verem que vocês estão bem. Deixa ver que está bem. Às vezes acontece uma discussãozinha, um probleminha, uma discórdiazinha. Acontece. Mas, quando há sabedoria na vida do casal, os filhos estão vendo ali. Né? Aquilo ali vai gerando neles, né, algo especial. A mente deles vai sendo, né, desenvolvida, porque o desenvolvimento da mente da criança, ela vai até os seus 18 anos de idade. E é por isso que tem muito adolescente e jovens que não têm a maturidade suficiente. E os homens demoram muito mais tempo para desenvolver a sua maturidade do que a mulher. A mulher é muito mais rápido nisso. Então tem que ter paciência para lidar com esse desenvolvimento emocional na vida dos filhos. Por que esse período, né, da mãe com seus filhos, ela é importante desde a sua gestação? Porque a vida emocional da criança, ela é construída exatamente nessa fase da infância. Porque o desenvolvimento do caráter da criança é construído exatamente nessa fase da infância. E a estrutura da personalidade da criança é construída também, desenvolvida nesta fase da criança. Se há um abandono, hoje as crianças estão sendo cuidadas por outros. Pela creche, porque a mãe precisou ir para o mercado de trabalho. Né? E não pense que isso tem um fundo satânico nisso, não, irmãos. Porque
essa foi uma das maiores ações do adversário, é tirar a mãe de dentro do lar e colocar para fora e os filhos deixarem para outros cuidarem, a creche ou os avós. Porque os avós também dão uma deturpada na vida das crianças também. É diferente os pais cuidando e os avós cuidando. Eu sou avô, eu sei o que eu estou dizendo. Você quer agradar o neto o tempo todo, né? E o pai, ele tem uma função muito importante na criação do filho, porque ele é o corte, né? A mãe o tempo todo está naquela simbiose com o filho, aquele amor, e o filho não se vê longe da mãe, aí vem um filho e para com essa, vamos parar com isso aí corta. Aí a criança começa a entender que a vida não é só emoção, tem razão nisso aí, né? Tem obediência, tem deveres, né? E se não fizer, apanha. A minha vara e o meu cajado te consola. Então, tem que ter vara e tem que ter cajado. E aí vai ensinando, né? Vai ensinando os filhos. E quando você ensina, é o nome do Senhor Jesus que é glorificado. É racionalidade, é o freio. O homem estabelece ali o freio, é o corte. Ele traz esse corte ali exatamente para que, né, haja esse equilíbrio emocional na vida do filho. Porém, irmãos, há necessidade de rever esses padrões da atualidade. Nós precisamos tomar cuidado com isso. E eu já estou caminhando para o final, porque tem 2 crianças para apresentar hoje. E quais são os novos padrões da família na atualidade? Eu não estou falando aqui dessa visão de empoderamento da mulher que se prega muito por aí, né? Esse tipo de ensino não entra aqui, né? A mulher é empoderada quando o Espírito Santo entra na vida dela, quando a glória de Deus vem sobre a vida dela. O homem é empoderado quando o Espírito Santo seja na vida, aí ele recebe poder, aí há o empoderamento, né? Eu não estou falando também do movimento feminista que existe por aí, que está estragando a sociedade, mas na necessidade de olharmos com cuidado esse afastamento precoce da mãe dos seus filhos, principalmente nessa fase de formação. E essa brecha precisa ser coberta. Então vai meu alerta aqui nesta noite a todos os pais e mães. Cubra o seu filho com qualidade, com presença, que seja suficiente para que ele não sinta faltas. Essas faltas causam na vida dos filhos. Eu sei que o pai precisa às vezes viajar, precisa trabalhar, mas voltou, dá atenção, dá beijo, né? Antigamente os pais não beijavam os filhos, né? Antigamente o pai não, era só a mãe que fazia isso. Mas nós precisamos também saber da importância do nosso valor em relação aos nossos filhos. Então, há uma necessidade dessas brechas serem fechadas para que a sociedade, nós estamos falando de uma geração cheia do Espírito Santo, cheia de poder, mas tem que começar dentro de casa. Tem que começar no lar, tem que começar dentro das nossas famílias. As nossas famílias precisam ser cuidadas com o maior grau de carinho possível, para que não haja perdas lá na frente, porque vão crescer aqui cheios de Deus, aliás, cheios do Espírito Santo, vão falar em línguas aqui, mas daqui a pouco estão doentes. Estão doentes, e doentes emocionalmente falando. E aí a responsabilidade muitas das vezes vai ser jogada no Senhor. E o que é preciso fazer? Cobrir as brechas. Nós não podemos dizer aqui que a esposa, que a mãe, ela tem que agora não sair mais para o trabalho. Não é isso. Que a necessidade, o bom seria esse, né? O bom seria isso. O homem ganhando aí os 20, 30 mil reais por mês, né? E as esposas, né? Só com cartão de crédito e metade daquela renda já jogando na mão dela. As irmãs dando glória a Deus aí, ó. E cuidando dos filhos. Bom seria isso, mas infelizmente hoje não é possível, né? Em muitos lares, em muitas famílias, isso não é possível.
A gente sabe disso. Então, as brechas precisam ser fechadas. Porque o que está acontecendo? Nós estamos vendo mulheres super cansadas, homens super cansados, por conta das suas rotinas de trabalho. Então, agora, por essa mudança na sociedade, nós precisamos entender que o homem agora tem que lavar louça, tem que arrumar casa, tem que trocar fralda, tem que fazer compras, tem que colocar filho para dormir, orar com ele. Há essa necessidade, né? A necessidade de cobrir espaços que foram abertos por conta da sua esposa, tem que ir para o mercado de trabalho. E aí está um cobrindo o outro, um cobrindo a necessidade do outro, um protegendo o outro. As coisas vão crescendo de uma maneira abençoada. Irmão, se nós não aprendemos e não entendermos a vontade de Deus para a vida da família, a família perde. Mas enquanto a igreja de Deus existir aqui nesta terra, enquanto a igreja de Deus estiver aqui, antes dela ser arrebatada, né, nós vamos manter isso para que a família não seja destruída, para que a sociedade ela não seja destruída de vez. Esse é o nosso papel. A Bíblia fala, e eu termino aqui, sobre duas mulheres. Eu vou falar só sobre muitas mulheres, mas duas mulheres, mães na Bíblia, uma como um mau exemplo, outra como um bom exemplo. Poderíamos falar sobre Penina como um mau exemplo, poderíamos falar sobre Herodias como um mau exemplo, mas eu queria falar sobre Atalia. Atalia era neta de Onri, filha de Acabe, olha só o grupo que ela está envolvida, esposa de Jeorão e mãe de Acasias. Os 4 reis aqui foram péssimos sobre Israel. É um pior do que o outro. E Atalia, ela ensinou seu filho, diz a Bíblia, o que era mal aos olhos de Deus. Tem gente, irmãos, que ensina as coisas erradas para os seus filhos. Tem outras pessoas que são má exemplo para a vida do Senhor. Não ensina não, ela só mostra como exemplo, através dos seus comportamentos. Eu costumo dizer que as palavras, ela convence, mas o exemplo, ele arrasta. Exemplo arrasta. Não adianta dizer para o filho não mentir se você mente. Não adianta dizer para o teu filho, me respeita, se você não respeita o seu marido. Se você não respeita a sua... Ele está vendo lá que não está havendo respeito entre ambos. Então, eu vou entrar nesse meio aí, né? E aí acaba o filho também não respeitando, porque não há respeito dentro de casa. Eu sei que, irmãos, que esta palavra é uma palavra forte para uma geração de hoje, para a geração de hoje que nós estamos vivendo. Mas se nós não entendemos isso aqui, à luz da palavra de Deus, é a nossa sociedade, a nossa igreja que vai sofrer. Atalia, ela ensinou que era mal aos olhos de Deus para o seu filho. Sabe o que aconteceu? Ele acabou morrendo. Deus o puniu. Deus permitiu a sua morte. Deus permitiu a sua morte. E aí, ela quis assumir o reinado. O que ela fez? Mandou matar toda a família dela, que existia. Mata todo mundo, não deixa ninguém que possa ser herdeiro ao trono, porque aí eu vou reinar sozinho. Aí tentou matar o último, que era Joás. Aí Joás escapa, se esconde, fica um tempo escondido, e depois vem, e Deus levanta Joás, e Joás assume o trono novamente. E Atalia, ela morre. São mães que não só ensinam coisas erradas. E os valores, irmãos, eles saem de dentro de casa. Princípios saem de dentro de casa. Exemplo é dentro de casa. Educação é dentro de casa. É isso que nós precisamos sair daqui e entender isso. Nós precisamos entender que a família, né, ela precisa ter uma base sólida.
Quando há uma base sólida, pode ventar sobre os seus filhos que eles não vão cair por terra. O negócio pode ficar difícil, mas eles vão permanecer porque tem ensinamento. Aleluia. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam na Babilônia. Ele estava afastado dos seus pais, estava afastado da sua nação, estava afastado do seu povo, estava escravizado ali, mas eles continuaram servindo e adorando ao nome do Senhor Jesus. Isso é que é importante. Aonde seu filho estiver, vai estar honrando e vai estar glorificando o nome de Deus e honrando o seu nome. Honrando o seu nome. Isso é importante, trazer esse ensinamento. E, por último, eu falo aqui de Maria, a mãe de Jesus. Porque Maria, ela não era mãe ainda, não tinha casado ainda, mas foi alvo da graça de Deus. Deus falou, vai gerar dentro do teu ventre o Filho de Deus, o Emanuel. Imagina para uma mãe, para uma mulher, né, passar por uma ação do Espírito dessa na sua vida. Mas ela falou assim, cumpra-se em mim a tua vontade. Oh, glória a Deus. Cumpra-se em mim a tua vontade. E essa palavra, irmão, ela está investida de várias mensagens dentro dela. Cumpre-se em mim a tua vontade. Deus não está dizendo só que ela vai gerar, mas ela vai desenvolver ali, ela vai submeter-se, desenvolver-se um papel muito importante ali na criação de Jesus. Irmãos, o ser humano é a única espécie que se gerando ele, deixando ele ao léu, ele morre. Ele não consegue sobreviver sozinho, ser humano. O animal você larga, né, vem a tartaruga, o coelho e tal, coloca para fora ali e acabou. Eles, sozinhos eles vão se desenvolvendo. Mas o ser humano ele precisa de outro. A necessidade do ser social que nós somos, nós precisamos um dos outros. A importância que cada um tem e o papel que nós temos dentro de casa e dentro da sociedade. Ela está dizendo assim, cumpra em mim a tua vontade. O que Maria está querendo dizer com isso? Maria está querendo dizer com isso o seguinte, eu vou cumprir o meu papel como mãe de Jesus. Como mãe. Eu vou cumprir o meu papel como esposa de José. Eu vou cumprir o meu papel para proteger Jesus. Ela levava o menino para Jerusalém e trazia o menino, ela cuidava do menino, o menino foi crescendo, e a Bíblia diz que ele crescia com graça e com sabedoria, porque tinha a presença de Maria ali ao lado dele. Então Maria, ela não só emprestou o seu ventre, mas ela emprestou a sua vida a serviço de Jesus. Mesmo Jesus, depois já de começar o seu ministério, ela ainda está ali ao lado dele, ela está ali ao lado, buscando saber o que ele precisa, dando todo o apoio que ele necessita. E esse foi o papel da mãe de Jesus, que deve ser o papel de todos nós. Que cada um de nós que estamos aqui nesta noite possamos dizer, cumpra-se em mim a tua vontade. Cumpra-se em mim o teu querer. Como homem, eu vou cumprir o meu papel. Como mulher, eu vou cumprir o meu papel. Como filho, eu vou cumprir o meu papel. Cada um de nós, já disse isso aqui algumas vezes, cada um de nós temos os nossos papéis dentro da família. Temos papel de tio, temos papel de pai, temos papel de esposo, temos papel de filho. Nós temos vários papéis. E esses papéis, eles precisam ser desenvolvidos por cada um de nós. E quando fazemos isso, o nome do Senhor é glorificado. Deus abençoa a nossa casa. Deus abençoa o nosso lar. A mão de Deus é estendida sobre nós. Deus não deixa faltar nada. Não falta farinha na panela. Não falta azeite na botija. Aleluia, Ele viu o socorro necessário. Tem gente que está dizendo assim, acabou, como vai ser agora? Deus fala, estou entrando com providência na sua vida.
está obedecendo a Deus, está fazendo a vontade de Deus, está procurando, está diante do Senhor, Deus vai entrar com providência na sua vida, nas suas necessidades, naquilo que você necessita. É isso que Deus faz. Fique de pé na presença do Senhor. Eu quero orar quero orar pelas mães aqui presentes. As mães aqui presentes. Vocês podem vir aqui à frente? Quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Há uma responsabilidade sobre vocês. Há uma responsabilidade muito grande sobre a vida de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu vou pedir à igreja, assim que todas chegarem aqui à frente, que você estenda suas mãos. Nós vamos orar. Nós vamos clamar. Para que Deus dê a vocês graça, entendimento, sabedoria. Muitos filhos eu sei que já não estão nem mais sobre a responsabilidade de formar outras famílias.